surge uma pergunta que pode estar na mente de alguns aqui ainda. Existe apóstolo hoje? E a resposta é não. Não existe apóstolo hoje. Não há apóstolos hoje. Sei que você está olhando na mídia, vocês estão dando risada aí do pseudo-apóstolo, mas não há apóstolos hoje. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos ter certeza se existe um apóstolo ou não? Como determinar a existência ou não de um apóstolo hoje? Não é difícil. Há uma maneira bem simples de nós identificarmos se esse dom, esse ofício está em vigência hoje. É muito fácil. Basta analisar se esse dom ou qualquer dom. Pode pegar qualquer dom e você aplica essa regra. Esse dom ou esse ofício, ele foi dado para um propósito específico, para uma missão particular, para uma missão específica. Se um dom na Bíblia foi dado para um propósito específico, quando esse propósito é cumprido, então esse dom deixa de existir. Ele se torna desnecessário porque cumpriu o seu papel. Então os apóstolos, eles possuíam um papel importante, fundamental e elementar para o início do cristianismo. Uma vez que eles cumpriram o papel, eles deram o lugar a outros que vieram edificar sobre eles, sobre o que eles lançaram, sobre os fundamentos que eles lançaram. Nós percebemos então que os apóstolos cumpriram a sua função de maneira especial. E aí você me pergunta, tá, pastor, mas qual é a função desse apóstolo? Qual era a função de um apóstolo? O que fazia, o que comia, o que bebia hoje no Globo Repórter? Me explica, eu quero saber o que faz um apóstolo. Um apóstolo não ficava roubando dinheiro dos outros não, tá? Naquela época o apóstolo passava necessidade, era pobre, Paulo tinha que trabalhar para sustentar, passava privação, era perseguido, não andava de limusine. Aqueles apóstolos lá era outro nível. Mas o que eles faziam? Por que Deus concedeu à igreja de Cristo apóstolos? É importante que você entenda a razão do porquê Deus levantou apóstolos. E responder essa pergunta vai ajudar você a também pensar sobre alguns outros dons. É importante também que você entenda que essas pessoas que hoje em dia tomam ou acordam de manhã, olham no espelho e bate lá, olha assim no espelho, rapaz, estou com uma cara de apóstolo hoje. Tá, eu vou usar esse nome agora. Esse nome é legal. O pastor já está fora de moda. O pastor é muito humilhante. O pastor é mais baixo. Ralé. É importante que você então saiba responder qual é a função de um apóstolo, para você olhar para esses apóstolos e ter convicção de que isso não é apóstolo nem aqui nem na China. Mas por que então Deus constituiu apóstolos? Por que Deus levantou esses homens? Qual é a função dos apóstolos? É fácil entender qual foi a função dos apóstolos lendo Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Ali Paulo diz que a igreja composta por judeus e gentios, ela é uma igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa palavra é interessante, edificada, nos leva a refletir sobre a construção de um edifício. Inclusive, nesse mesmo texto, é dito que Jesus é a principal pedra angular, aquela pedra que sustenta todo o edifício, e que os discípulos são aqueles que lançam, os apóstolos, são aqueles que lançam os fundamentos. Veja o que Paulo diz. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nós temos aqui na nossa mente a imagem de uma construção, de um edifício. No Brasil não funciona muito o que eu vou falar para vocês, o exemplo que eu vou dar, mas aqui funciona perfeitamente. Vamos supor que você comprou um terreno aqui no Japão e você vai construir. Sei que a gente geralmente paga uma construtora, ela já se encarrega de fazer todo o processo, mas vamos supor que você quer fazer por conta. Você quer trabalhar em cada parte da construção, da edificação da sua casa aqui no Japão. Aqui no Japão, você vai ter uma empresa só para lançar os fundamentos, uma empresa só para levantar as paredes, uma empresa só para fazer a parte externa, uma empresa só para tratar da parte elétrica, uma empresa só para fazer a parte de papel de parede e outras coisas.
Então são várias empresas contratadas para trabalhar na sua casa, na construção da sua casa. No Brasil, se é uma casa simples, já vai o pedreiro, ele faz tudo, ele é eletricista, ele faz, se tiver com o carro quebrado, ele até arruma seu carro. O pedreiro no Brasil faz tudo, mas aqui no Japão funciona assim. Agora, imagine, você contratou a primeira empresa ali, já está tudo certinho em seu terreno, você quer lançar os fundamentos, você contratou uma empresa. A empresa do Ukyu. O Ukyu tem empresa de lançamento de alicerce, ele lança os fundamentos, os concretos ali iniciais. Aí o Ukyu vai lá com os seus funcionários e lança os fundamentos. Depois que o Ukyu terminou, ele só faz isso, tá? É a única missão dele. Depois que ele lançou os fundamentos, eu preciso dele. Claro que não, eu preciso de outros agora que vêm de ficar em cima do que ele lançou. Então o Ukyu cumpriu o papel dele. Recebeu o pagamento, foi embora, está feliz, cheio de dinheiro no bolso. Agora eu não preciso mais dele. Eu preciso de pessoas que levantem as paredes agora, porque eu vou morar em cima de um alicerce? Não dá. Então contrato outra empresa. Nessa ilustração, os pastores são apenas aqueles que estão ainda edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque essa casa ainda está sendo edificada. E aí depois dos apóstolos, Deus levantou os pastores para edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estamos ainda levantando paredes. E essa casa, o papel dos pastores só acaba quando a casa terminar de ser edificada. Ou seja, não vai acabar. Nós estamos ainda no processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento. Paulo, inclusive, fala que os apóstolos foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Nós nunca vamos ser perfeitos aqui, então significa que pastor a igreja vai precisar dele para sempre. Para sempre. Até que o sumo pastor volte, aí acabou, ninguém é pastor lá mais, todo mundo é ovelha. É importante que você entenda que os apóstolos cumpriram o seu papel aqui na terra. Por isso, deixaram de existir. Ora, note como é loucura você afirmar que existe apóstolo hoje. O que são esses fundamentos que foram lançados pelos apóstolos? Os fundamentos são as doutrinas que estão registradas aqui no Novo Testamento. Aqui está o nosso fundamento, esse é o alicerce lançado pelos apóstolos. Eles, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, receberam revelação. Agora perceba a loucura. Se existe apóstolo hoje, isso significa que o cânon do Novo Testamento não foi encerrado ainda. Está aberto. Porque a função dos apóstolos foi receber as doutrinas, os fundamentos sobre o qual a igreja seria edificada. Por isso essa igreja aqui é apostólica, não porque temos apóstolos, mas porque nós continuamos edificando sobre o fundamento dos apóstolos, que é a sã doutrina. Se há apóstolo hoje, isso significa que novas doutrinas podem entrar na Bíblia Sagrada. Está a fim de colocar aqui o que Valdomiro Santiago fala? Está a fim de colocar aqui o que os falsos apóstolos falam? Claro que não. Porque o que eles falam é contrário à palavra de Deus. Então perceba a loucura de acreditar em apóstolos hoje. O cânon se encerrou. O número de livros ao qual cremos, se é a palavra de Deus, já se encerrou, já acabou, já está aqui, está tudo certo. Não dá para acrescentar mais nada aqui. É isso que está escrito lá em Apocalipse. Ai daqueles que acrescentam, ai daqueles que subtraem. Acabou, cara. Então nós não temos mais apóstolos hoje. Essa razão por si só, que eu acabei de apresentar para vocês, já é suficiente para que a gente entenda de uma vez por todas que não existe apóstolos mais. Mas há outras razões que ajudam ainda mais a gente a ter essa percepção de que não existe apóstolos hoje. Que comissionados foram somente aqueles 12 mais Paulo. Deixa eu mostrar para vocês quais são os requisitos necessários para alguém ser apóstolo hoje. E aí você vai pegar os pseudos apóstolos de hoje e vai submetê-los a esse teste. Vamos lá. Primeiro lugar, para alguém ser um apóstolo tem que ver Cristo ressurreto. Se não viu Cristo ressurreto, ou se não foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, isso é, se não viu Cristo ressurreto, não pode ser apóstolo. Agora eu pergunto, esses que estão aí falando que são apóstolos, eles viram Cristo ressurreto? Não. Cristo foi assunto aos céus, ninguém mais viu.
os apóstolos se reuniram para colocar outro no lugar de Judas Iscariotes, para cumprimento da lei, existia uma profecia, uma lei, que falava sobre isso. Eles então, lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, veja o que é registrado aqui, veja que era necessário, quais são os requisitos necessários para que fosse escolhido um apóstolo no lugar daquele que traiu Jesus. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós. Tá? Então, presta atenção. É preciso que sejam do grupo que vai ser escolhido ali, homens que acompanharam todo o tempo em que Jesus esteve entre eles. Pessoas que realmente viram Jesus, que andaram com Jesus, seguiram os apóstolos, estavam próximos dos apóstolos. Começando no batismo de João, ou seja, lá no começo do ministério de Jesus, quando ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio, ou seja, a sua morte, e em seguida a sua ascensão e levado às alturas. Então, para ser um apóstolo, tem que ter visto tudo isso, tem que ter andado com Jesus por 3 anos, junto com os outros discípulos, tem que ter acompanhado o ministério todo de Jesus, porque Jesus estava se revelando a eles ali dessa forma, como o Senhor, como o Messias, e também deve ter visto Cristo subindo aos céus. E o texto continua. Um destes, que nós vamos escolher aqui, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ele tinha que ter visto o Cristo ressurreto. Outro exemplo disso, nós encontramos lá em 1 Coríntios 9, versículo 1. O apóstolo Paulo estava sendo fortemente atacado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto se voltou contra ele por causa de alguns falsos mestres. E estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque ele era um apóstolo tardio, um apóstolo abortivo, um apóstolo fora de tempo. Ele não estava lá com os 12. Ele não passou 3 anos com Jesus, caminhando com Jesus. E isso é necessário para alguém ser apóstolo, não é isso que a gente acabou de ver em Atos capítulo 1? E eles estão com a razão, olhando para Paulo, mas você não é verdadeiro apóstolo. E aí Paulo então começa a responder para eles assim, 9:1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Aí Jesus disse assim, Paulo diz assim, não vi Jesus nosso Senhor? Está falando aqui naquele encontro em caminho de Damasco. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, sim, eu sou um apóstolo genuíno, porque eu vi o Cristo ressurreto. O Senhor apareceu a ele lá no caminho de Damasco, como nós bem sabemos. Esse é o primeiro requisito. É preciso ter visto o Cristo ressurreto. O segundo requisito é ter sido comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Esse comissionamento tem que vir do próprio Cristo. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 2 a 4, nós encontramos ali o Senhor Jesus, de certa forma, comissionando os discípulos, 12. Nós também sabemos que esses 12 discípulos, como eu disse a vocês, e também pelo texto que nós acabamos de ler em Atos 1, esses discípulos que depois vieram a se tornar apóstolos, eles viram Jesus por um período de 3 anos, acompanharam Jesus, foram comissionados pelo próprio Jesus, agora no texto que a gente está lendo. Nós vimos tudo isso. Agora, é interessante que você agora pense um pouquinho do apóstolo Paulo, porque você está pensando, peraí, Paulo, ele não andou com Jesus por 3 anos. Paulo não se encaixa lá em Atos capítulo 1. Ele não acompanhou os discípulos no período em que o Senhor esteve aqui na terra. Paulo vem depois, então Paulo não pode ser um apóstolo. E se Paulo não é um apóstolo, nós estamos com problemas. E aí você me pergunta, mas por que Paulo está defendendo o seu apostolado lá em Corinto? Será que é orgulho? Não, que é isso, eu sou apóstolo, rapaz. Eu sou apóstolo, vocês são nada. Não, Paulo não é orgulhoso. Paulo sabe que se ele não for um apóstolo de verdade, todos os seus ensinamentos podem ser descartados. Então veja o que estava em jogo. E Paulo sabia disso, então ele está se defendendo. Ele está se defendendo, mas o problema persiste. Apesar dele estar se defendendo, como é que faz? Paulo não andou com Jesus. E era necessário.
Eu quero que você anote aí Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 24, é um trecho longo, eu não vou ler para vocês, eu vou só resumir, você vai ler na sua casa. Olha que interessante, nesse trecho, o apóstolo Paulo está lá na igreja da Galácia se defendendo também. Falsos mestres estavam lá, judaizantes, e também atacaram Paulo, com esse mesmo argumento de que ele não podia ser um apóstolo. Olha o que Paulo escreve, o que Paulo diz aqui e escreve. Ele deixa claro, primeiramente você vai perceber isso no seu texto, que ele não recebeu sua mensagem de homem algum, mas que recebeu por revelação. O que ele está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando não é porque eu fui atrás dos apóstolos lá em Jerusalém e ouvi deles. E aí ele vai dizer assim, inclusive, depois da minha conversão lá no caminho de Damasco, parafraseando Paulo aqui, eu não subi para Jerusalém ter com os apóstolos. Eu fui para a Arábia. O que eu fui fazer na Arábia? Fui receber revelação de Cristo. E quantos anos ele ficou na Arábia recebendo revelação de Cristo? 3 anos. 3 anos. Só depois de 3 anos que ele volta para Damasco. Só depois de 3 anos. Que ele continua a sua jornada. Ele estava indo no caminho de Damasco, a Damasco, para perseguir os cristãos no caminho. 3 anos na Arábia, agora ele volta para sua rota em Damasco. Ele não recebeu nada dos apóstolos, ele não foi ter com os apóstolos para saber o que ele deveria crer, porque ele era um judeu. Paulo não ouviu os discursos de Jesus, não viu nada, ele não estava presente. Ele só se incomodou com Jesus depois, quando o cristianismo começa a crescer. E aí então ele se torna um perseguidor do evangelho, um perseguidor dos discípulos de Jesus. Lembra que no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, ele está indo para perseguir os cristãos. Ele está lá consentindo com a morte de Estevão. Então, esse era Paulo. Mas depois de 3 anos, assim como os discípulos, ele também, depois de 3 anos, agora ele pode se tornar um apóstolo. Os outros discípulos foram treinados primeiro. Dessa forma, o apóstolo Paulo, sim, é um genuíno apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Porque ele recebeu comissionamento direto de Jesus lá no caminho de Damasco. E passou 3 anos recebendo as instruções e as doutrinas que nós temos aqui. Olha que privilégio Paulo teve. Ele passou 3 anos com o Cristo ressurreto. Olha que privilégio. Por isso os escritos de Paulo são assim, por demais profundos. Inspiração, revelação, ação do Espírito Santo. Deus usou uma mente brilhante para escrever um texto tão brilhante como o que nós temos. Então esse é o segundo requisito para que alguém seja um verdadeiro apóstolo. Primeiro, tem que ter visto Cristo ressurreto. Segundo, tem que ser comissionado pelo próprio Cristo. Algo impossível para qualquer um que se diz apóstolo hoje. Em terceiro lugar, é preciso ser seguido por sinais e maravilhas. Eu sei que às vezes as pessoas leem o texto lá de Marcos, onde é dito, Jesus diz aos seus discípulos, apóstolos ali, e os sinais seguirão os que creem. Vai tomar veneno, vai pegar serpente, vai seguir o que quer. Vai nessa, vai pegar serpente por aí. Pra você ver se não vai morrer. Toma veneno para você ver se não morre. O que está acontecendo naquele texto não é algo para a gente sair por aí. Eu tenho uma história de um irmão que era novo na fé aqui da igreja no passado, lá no Brasil. E ele leu esse texto. E um dia nós estávamos entrando no seu Dante e tinha uma cobra na entrada. E aí, afasta. Ele, não, vou pegar. Já foi pegando. Eu falei, não, você está doido? Não, a Bíblia diz que eu posso pegar a serpente, que ela não vai fazer nada. Espera lá. É preciso você colocar tudo dentro do seu contexto. Os apóstolos precisavam dos sinais miraculosos para autenticar a sua autoridade apostólica. Eu não preciso de sinal nenhum para autenticar a minha autoridade, porque a minha autoridade não é minha, não tem autoridade apostólica. Os apóstolos precisavam, através dos sinais e maravilhas, autenticar o seu apostolado. Essa era uma marca de um apóstolo. Eles receberam então sinais para realizar milagres surpreendentes. E quando você lê o livro de Atos, você percebe ali alguns milagres. Você vê Pedro, João lá no templo Formosa, na porta Formosa, o coxo ali pedindo dinheiro. Ou seja, não estava pedindo para ser curado, e nem sabia que podia acontecer isso. Ele queria só uma esmola.
E aí Pedro, lá junto com João, chega para eles e diz assim: você tem fé? Se você tiver fé, você vai ser curado. Se não tiver fé, você não vai ser curado, é isso? Claro que não. O homem nem sabia que ia ser curado. Pedro então diz: não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O cabra levantou. Veja, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem assim: se você tiver fé, você vai ser curado. Então a pessoa não é curada, aí a pessoa diz: faltou fé para você. Isso não existia no período apostólico. Eles curavam as pessoas, independente se a pessoa sabia que ia ser curada ou não, porque os sinais seguiam os apóstolos. Era uma marca do apostolado, a presença de sinais miraculosos. Agora é importante que você entenda que na Bíblia sinais servem para autenticar a autoridade de alguém. Isso começa lá na antiga aliança, quando Moisés está para ser enviado para falar com o faraó. Quem era Moisés? Cuidador de ovelhas que tinha fugido, já estava longe do Egito há muito tempo. E agora ele vai falar com o faraó. Vai falar o que com o faraó? Em nome de quem? Que autoridade tinha Moisés diante do faraó? Nenhuma. Aí Deus falou para ele: tu vai falar com o faraó. Não consigo imaginar a cara do Moisés. Eu quero para o faraó, vou falar o que para ele libertar o povo? Ele vai me matar. Eu não tenho autoridade. Aí Deus falou: então tá bom, vou mostrar que você tem autoridade, vou te dar um sinal de sua autoridade. Qual o sinal? Você vai chegar diante do faraó, joga seu cajado no chão. Vai virar uma serpente. Beleza? Aí você pega, volta a ser cajado de novo. Beleza? Não foi o suficiente? Tá bom, você vai colocar a sua mão aqui para dentro da roupa. Você vai tirar, vai estar cheio de lepra. Você põe de novo, tá beleza. Se não der certo, ainda tem um terceiro sinal, que é do sangue. Veja, sinais autenticam a autoridade. Algumas vezes nós vamos perceber que na vida dos profetas também há alguns sinais que mostram que eles são de fato homens de Deus. O caso de Elias, Eliseu. Quando nós chegamos no Novo Testamento, pensando na pessoa de Jesus, ele também teve que realizar sinais, milagres para autenticar a sua messianidade. Inclusive lá em Mateus capítulo 8, um dia completo de curas e milagres. Eu sou demônio. Aí Mateus diz assim: hoje se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, os sinais na vida de Jesus autenticavam sua messianidade também. João capítulo 20, versículo 30 a 31. João diz assim: Jesus, olha a palavra que João usa. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Sinal aponta para algo, sinal de trânsito aponta para uma direção. Os sinais apontavam para a autoridade, seja profética, seja a autoridade de Moisés de libertador, seja a autoridade de Cristo como Messias. Então João diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Rei. O Filho de Deus, ou seja, os milagres autenticaram tanto que Jesus era o Cristo, quanto que ele era o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Então isso é muito importante, que você tenha em mente. Agora pensando aqui nos apóstolos. Lembre-se, Paulo precisou provar que ele era um genuíno apóstolo. E veja o que ele disse lá no capítulo 12, versículo 12 de Corinto. Complemento o texto que eu li anteriormente. Paulo vai apresentar suas credenciais. Vocês estão falando que eu não sou apóstolo? Vocês estão aí com dúvidas? Então eu vou mostrar aqui a minha carteirinha de apóstolo para vocês. Vou dar uma carteirada agora, vou mostrar para vocês que eu sou apóstolo. Veja o que Paulo faz. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Como? Paulo conclui: com toda a paciência, porque Paulo teve que ter paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais autenticavam a autoridade apostólica, a autoridade dos apóstolos. Paulo, quando estava pregando um sermão, alguém dormiu lá no sermão dele, um jovem, morreu. Paulo foi lá e ressuscitou. As roupas eram levadas, trazidas até Paulo, as pessoas eram curadas. Pedro, a sombra de Pedro curava, olha que coisa fascinante.
algo que nunca mais nós vimos na história. E aí então, o tempo vai passando, Paulo já é reconhecido como uma autoridade apostólica, os outros também, já ninguém tem mais dúvida da apostolicidade deles. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu com os sinais que seguiam os discípulos, os apóstolos? Nós percebemos já no final do Novo Testamento que esses sinais já começaram a deixar de segui-los. Exemplo, Paulo, na sua última viagem missionária, perto do fim já, Trófimo, um companheiro de viagem de Paulo, acompanhante de Paulo, da equipe missionária de Paulo, alguém importante, ficou doente. Mas muito fácil, puxa, Paulo já curou tanta gente, ressuscitou morto, é só orar e o Trófimo fica bem e bora para as missões. Paulo mandou ele ficar em Creta. Ficou em Creta para cuidar da sua saúde. Ué, o que aconteceu? Quando nós nos lembramos de Timóteo, filho na fé de Paulo, tinha problemas estomacais. Paulo não fez nada para curá-lo. Mandou tomar água com vinho para resolver os problemas estomacais. Perceba, os sinais começaram a deixar de seguir os apóstolos. Por quê? Porque a autoridade dos apóstolos foi estabelecida. Eles não precisam mais de sinais e maravilhas no meio das pessoas. Já comprovaram ter genuínos apóstolos. Por isso, irmãos, com base em tudo que acabamos de ver, podemos com toda a segurança afirmar que não existe apóstolos hoje. Porque os fundamentos já foram lançados, que as doutrinas já foram lançadas, tudo que devemos crer já foram ensinados por eles. Está registrado no sagrado livro chamado Bíblia.